Boa tarde. Ao seu orçamento, eu vou começar aqui pelo item 6. O que eu estou oferecendo para você? O kit, né? São as placas, que a gente chama de módulos, o microinversor e a ECU, que é para comunicação, para monitoramento. Então, os módulos é da Canadian, 705 watts, 12 anos de garantia. Os microinversores são 15 anos. E a ECU-B, que é essa ECU aqui, para 8 placas, 3 anos de garantia. Aqui é o kit que você está comprando. Ó. Um microinversor com 4 placas Canadian e outro microinversor com mais 2 placas. Esse é interessante porque amanhã você quer colocar mais 2 placas, você coloca nesse micro aqui, ó, não precisa comprar outro. Essas 6 placas vai produzir na média para você 532 kW. Por que eu falo na média? Porque para cada mês é uma produção. No inverno, junho é o pior mês de produção, ó. Mas é onde cai também o consumo de energia. Eu joguei tudo 500 aqui, porque eu não tenho o seu consumo, tá? Eu tenho aquele gráfico lá, mas ele não me dá os números mensalmente. Então, o que acontece? Aqui é um resumo do kit, ó. 6 placas, módulos Canadian, monofacial 705 watts, dá um total de 4.230 watts de potência. Dois microinversores, que são esses dois aqui, ó, AP Systems DS3D 2000 watts, 4.000 watts de potência. E a ECUB, que é para monitoramento. Então, esse kit, ele vai ficar para você, ó, R$ 16.000, sendo 10.292 de equipamento e 5.719 de serviço. O equipamento vem um boleto direto do fornecedor, com as garantias, nota fiscal, tudo dele, mas tudo pelo meu intermédio. E o serviço você paga para mim, por Pix ou por boleto, aí você escolhe, tá? O total é esse aqui. Então, esse orçamento, ele tem uma produção média diária de 18 kWh, mensal de 532, que é o que está aqui no gráfico, 532, e anual de 6.384. E eu multiplicando por R$ 1 o quilowatt-hora, me dá mais ou menos R$ 532 por mês de economia. A rentabilidade deu 3,32, que é o dividido 532 pelos 16 mil, tá? O mercado aí está te pagando aí no máximo 1%. Essa é uma comparação com o mercado financeiro. O retorno de investimento foi calculado em quase 3 anos. Você continua pagando uma tarifa mínima da concessionária se você não ultrapassar esse consumo. 50 kWh é a tarifa mínima. Se você me perguntar em valores, depende um pouco do consumo, porque tem tarifa de CIP, né, que é a contribuição sobre iluminação pública, tem alguns impostos, algumas taxas, né? Eu, na minha casa, pago 60, R$ 70. Tem lugar que eu já vou pagar 100, 120 de tarifa mínima, tá? Esse gráfico ele vai ser importante para depois a gente conferir a sua produção. Como que eu confiro? Através do monitoramento via sistema, que é o que você está vendo aqui, ó. Eu posso entrar nesse cliente aqui e ver a produção dele diária. Então eu vejo aqui a produção dele diária. Aqui, ó, posso ver os módulos funcionando, que é um pouco de sombreamento. Ó. Posso ver no decorrer do dia. Posso ver em forma de gráfico, né, as placas produzindo ó, em forma de gráfico, comparar um dia com o outro. Então, aqui, ontem produziu 19 kWh. Posso comparar com esse número aqui, ó. Está no orçamento, aqui, ó, 18 kWh por dia. Tá? Aqui eu estou te oferecendo 6 placas
de 705 watts. Esse cliente aqui, no caso, tem 8 placas. 8 placas de 660 watts, 670 watts. Tá? Então, depois eu confiro na prática se está produzindo isso que está no gráfico. Por isso que é importante o gráfico. E aqui em cima, no item 1, é o valor total, o valor por mês de conta de luz, em valores. Se você for financiar uma taxa de juros de 2,5%, em 60 vezes dá R$ 470 reais de parcela, um pouco mais barato que a conta de luz. Em 6 anos, você teria uma economia de 53.915 e um investimento de 28.222. O que é esse 28? É esse daqui mais os juros. Por isso que eu falei que economicamente esse valor de conta de luz é muito viável. Nós estamos só fazendo análise econômica. A análise técnica tem que ser no local ou algum drone passando por aí no seu telhado para ver o espaço, né? É melhor ir no local. Eu posso acionar algum prestador de serviço de Sorocaba para medir para mim, eu pago ele, para ver se cabe essas placas, né? Essas placas ela tem 1,30 por 2,38. Ela ocupa quase 20 metros quadrados. Não é muito, não. 6 placas. São placas grandes, né? Me produz bem. E aqui, Silvio, o que eu vou fazer? Ó, elaboração do projeto com aprovação junto à concessionária. Esse seria o terceiro passo. O primeiro é a análise econômica, passou. O segundo, análise técnica, passou. O terceiro é a elaboração do projeto com aprovação. Aprovou, aí a gente vai para o pagamento dos boletos, né? Mão de obra. Fornecimento de todo o material necessário para a montagem da estrutura fotovoltaica, mão de obra com garantia de 12 meses com monitoramento. Eu vou te acompanhar, tenho obrigação de te acompanhar por 12 meses. Se perguntar, eu parei de acompanhar depois que eu instalei? Até hoje eu venho aqui e dou uma olhadinha nos meus clientes, né? Ó, esse pretinho é porque ainda não está monitorando, o vermelhinho é a internet que está fora. Então aqui eu quero saber quem está com problema na internet. Eu venho aqui e dou um filtro aqui, ó. Ele me traz só os clientes que estão sem comunicação com a internet. Aí eu dou uma ligadinha, ó, põe a internet para funcionar aí. Então é assim que funciona. Os amarelinhos estão me chamando a atenção para ver alguma coisa que está acontecendo no sistema. Então eu vou, entro, se tiver alguma coisa para corrigir, eu já corrijo. Que nem esse aqui, ó. Eu descobri que tinha uma placa parada, ó. 4 placas, né? Esse daqui, ó, já está em manutenção. Então vai ser trocado com certeza. Não as placas, né? O microinversor, que cada micro pendura 4 placas. Isso aqui é uma usina de 144 placas, tá? Nesse momento está tendo nuvem aqui, então está com sombreamento, né? Mas aqui, ó, dá para você perceber, ó. E a produção, né? Então, a vantagem do microinversor, ó, para essas 4 placas, mas o resto está produzindo normalmente, tá bom? Então, esse é o seu orçamento. Aqui, ó, a validade da proposta conforme a tabela vigente, a telha, estou considerando telhado cerâmico com estrutura de madeira, depois, se for diferente, você me avisa. Os prazos são contados a partir da quitação do equipamento. Então, essa tabela do dia 20 de março, eles estão falando que vai a coleta, né, a primeira semana de abril. O que é essa coleta? É quando o equipamento sai lá da empresa. Então, aprovando o pedido hoje, pagando essa semana, por exemplo, na primeira semana de abril, eles estão coletando o equipamento e mandando para você. Prazo previsto de entrega, abril, pode acontecer na primeira semana, pode acontecer na segunda, por isso que eu coloco abril, mas vai acontecer no mês de abril a entrega desse equipamento. Entregou, a gente agenda a instalação. Aqui são alguns clientes, se você quiser fazer contato, e esse desenho aqui é o que você está comprando, placa, micro e o ICU. São 6 placas, 2 micro e uma ICU. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, mas é muito viável economicamente você instalar essas placas. Forte abraço.